Olá pessoal, retornando com um novo post. Quero voltar numa das notícias e assuntos mais comentados aí da semana que passou, que foi a voz de prisão dada pelo ministro do STF, o senhor Ricardo Lewandowski, a um advogado em um voo com destino a Brasília. Se você ainda não viu, acompanhe. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha? Então tá. Tem mais. Pode trazer que tem bastante. Bom, esse foi um dos assuntos mais repercutidos e comentados na semana, na mídia e nas redes sociais. O desfecho foi que, ao pousar em Brasília, já havia ali um técnico-chefe da segurança do STF, conduziu o advogado a uma delegacia, ele foi ouvido e liberado. Eu estou aqui em mãos, como sempre, com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e tenho aqui também um exemplar da nossa Constituição Federal, a qual se auto-intitula aí os ministros do STF como os legítimos guardiões da Constituição, sendo essa a maior prerrogativa do tribunal. Bom, mais ou menos se configura em respeitar, fazer respeitar, zelar, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Mas só que eles não fazem isso. Essa corte de reis e semideuses, eles não se constrangem nem um pouquinho em pisar e anular a Constituição e jogar o texto constitucional na lata do lixo, com suas atitudes, com seus atos e decisões, como essa, do senhor Lewandowski, uma atitude arbitrária, de abuso de autoridade de poder, contra um cidadão comum, um cidadão de bem. Vamos consultar um pouco do texto constitucional? No famoso artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E no inciso 4º lemos: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Viu, senhor Lewandowski? Todos somos iguais perante a lei. É livre expressar e manifestar o pensamento. Mas quando isso, né, gente? O que se configura aqui é que o rapaz apenas expressou ali o pensamento, não só dele, mas acredito que também de uma esmagadora maioria da população. Então, o que se conclui ali é uma total inconstitucionalidade e arbitrariedade de mais uma atitude aí lamentável e vergonhosa, de mais um integrante dessa corte de reis e semideuses. Eu recomendaria então ao ministro, quem sabe ele possa enviar uma emenda constitucional ao Congresso, vedando aí ao cidadão contribuinte o direito de expressar qualquer palavra direta ou indireta, ou até mesmo expressar ali um olhar de descontentamento ou de reprovação aos semideuses do Supremo, pois eles são supremos, são superiores aos demais. Então, meu amigo cidadão, o advogado aí, você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui, meu amigo, isso aqui não serve como norma de conduta aos senhores do Supremo. Isso aqui é uma enganação para pôr cabresto aí ao cidadão de bem, igual a mim e a você. Vedada aos homens de toga, viu? Aos homens do poder. Se você duvida disso, vamos continuar com o texto constitucional, com o texto da enganação ou da Constituição, que no seu inciso 44º nos diz o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Imprescritível quer dizer não prescreve. Então eu sinceramente pergunto, por que aqueles que
no passado ali cometeram crime, né, contra o Estado, com grupos armados como a dona Dilma, o senhor José Dirceu, a dona Miriam Leitão e tantos outros por aqui, né, que assaltaram, sequestraram, mataram com grupos de guerrilha e com ações de terrorismo. Como eles não respondem por esses crimes? Se não prescreve? Ah, mas eles foram indultados. Hoje eles recebem até um auxílio ditadura, vocês sabiam disso? E os valores podem chegar a mais de 30 mil reais. Bom, isso é só mais uma prova aí, meu amigo, que essa Constituição não serve para eles. Mas tem mais escarrada nessa Constituição. Vamos lá. Você lembra do processo de impeachment? Você realmente entendeu porque a dona Dilma foi cassada? Bom, vejam o que diz o texto no artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 5, improbidade administrativa. E esse foi um dos pontos chaves, hein? Vamos caracterizar. A Lei 8.429/92, conhecida como a Lei da Improbidade Administrativa, LIA, diz assim: as ações de improbidade podem se manifestar em 3 formas de atuação: enriquecimento ilícito, atos que causem prejuízo ao erário, atos que violem os princípios da administração pública. Continuemos. Os atos que importam em improbidade administrativa estão previstos na Lei de Improbidade Administrativa e define enriquecimento ilícito o ato de auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades públicas. Existem 3 grandes grupos de improbidades administrativas: aquelas que levam o servidor a enriquecer-se ilicitamente, aquelas que causam prejuízo aos cofres públicos e aquelas que, embora não gerem enriquecimento ou causem prejuízo aos cofres públicos, atentam contra os princípios da boa administração pública. Então, a Dilma se enriqueceu ilicitamente? Não sei, dizem, né, mas não provam. Ela causou prejuízo aos cofres públicos? Oi, como causou, né? Na verdade, são poucos que estão ali nos 3 poderes que não causou ou continuam causando, né? Bom, continuemos. Ela atentou contra os princípios da boa administração? A grande maioria dos governantes atentam, né? A gente sabe disso. Bom, esse foi um dos pontos aí, ou uma base para criminalizar os atos do governo Dilma. Mas, logicamente, ela tropeçou em inúmeros outros, né? São vários crimes aí que ela foi enquadrada. Mas, bem, se isso foi um ponto-chave, né, que caracterizou aí os crimes aí de responsabilidade que levou a criminosa Dilma, né? Será que posso dizer isso? Bom, ela foi condenada, né, por isso, né? Ou não foi? Bom, eu não sei, né? Vamos ver o que é a pena, né, para esses crimes aí, o que a lei fala sobre esses crimes aí, qual é a pena, né? Vamos ver. Pena: perda de bens obtidos ilicitamente, ressarcimento dos danos materiais, perda da função pública, 5 a 8 anos de suspensão de direitos políticos, multa até o dobro do dano patrimonial e proibição de contratar com o poder público por 5 anos. Mas então, por que a dona Dilma não perdeu os direitos políticos? O Supremo, o ministro Lewandowski, né, não cumpriu a Constituição, né? Não cumpriu de novo a Constituição. Bom, veja algumas manchetes da época. O acordão para salvar Dilma. Senado rasgou a Constituição com chancela de Lewandowski, diz especialista. Ela, na verdade, não perdeu os direitos políticos, né? Ela se candidatou ao Senado, mas perdeu foi a eleição, né? Não os direitos políticos. A eleição, entendeu? Aí o artigo 6 nos diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Mas para que serve, afinal, essa tal de Constituição, não é mesmo? Você entende? Bom, se não é cumprida nem respeitada pelos próprios guardiões, quem entende, né? O STF é um tribunal constituído aí por 11 ministros, todos sabemos. Mas vamos a alguns números do tribunal, né? Em 2018, o Supremo Tribunal, ele custou ou vai custar aí ao contribuinte brasileiro quase R$1 bilhão. Esse é o teto de gasto do Supremo para 2018. São cerca de 708 milhões de reais. Um custo aproximado aí de quase 2 milhões por dia. Aí você divide por 11 ministros, vamos ter aí um gasto diário aí de 180 mil, mais ou menos, aí com gastos com cada ministro. O que eles gastam? A Corte gasta com isso. Acompanhe. O STF possui 1.216 funcionários efetivos, 306 estagiários, 959 terceirizados. O total chega a quase 2.500 funcionários, média de mais ou menos 225 funcionários para cada um dos 11 ministros da Corte. Os terceirizados são 25 bombeiros civis, 85 secretários, 293 vigilantes, mas nenhuma indústria tem esse número, hein? 194 recepcionistas, 19 jornalistas, 29 funcionários cuidando da encadernação, 116 serventes de limpeza, 24 copeiros, 27 garçons, 8 auxiliares de saúde bucal, 12 auxiliares de desenvolvimento infantil, 58 motoristas para 11 ministros. 7 jardineiros, 6 marceneiros, 10 carregadores de bens e 5 publicitários, minha gente. Vamos aos gastos. 15,78 milhões com assistência médica e odontológica, 1,5 milhão com auxílio moradia, 2.160.000 com educação pré-escolar, 12 milhões com alimentação, 204 mil com auxílio funeral e auxílio natalidade, 87 veículos, sendo 3 caminhões, 10,5 milhões com informática, gastos com cafezinho mensal, R$11.060. Vacinas contra a gripe, consumiram 87 mil ao tribunal. E olha, é muito mais, viu? Eles ainda têm cursos de yoga, tem massagem laboral, tem oficina de respiração para os funcionários, auxílio livre e por aí vai, né? Olha só o gasto com manutenção e lavagem de veículos para a Corte. STF vai gastar 1 bilhão com manutenção de carros em 2018. Tá bom por aqui? Haja benefícios, né, meu amigo? Haja privilégios. E isso é vitalício, viu? É até morrer. E tem também a tal da TV Justiça, né? Para que serve até afinal aquela TV Justiça, né? Quem assiste aquilo lá num judiciário como esse? Nossa, esse tem cabimento, isso. E ainda tem os inativos do céu, viu? Quer dizer, os inativos da Corte. Ministros aposentados, que hoje são 15. São 15 ex-ministros e mais 8 pensionistas. Totalizando aí 23, né? 23 para sustentar-nos. Também com diversos benefícios, viu? Se você achava que era só 11, ou que 11 era demais, pois é. E eles reivindicam mais ainda, viu? Tá pouco. Já teve aí esse ano aí o aumento de 16%, né, que levou os salários da Corte aí para o teto aí de quase 40 mil mensais. E o senhor Lewandowski, o maior cara de pau, havia reivindicado anteriormente. Veja isso. Ricardo Lewandowski reivindica passaporte diplomático,
Auxílio educação para filhos entre 6 e 24 anos. Olha que absurdo, hein? Extra de até 20% do salário para pós-graduação. Até 3 subsídios como auxílio mudança, pagamento de auxílio transporte na falta de carro oficial e extras por participação em bancas de concurso. Aí você me pergunta, tem corrupção no STF? Ninguém sabe. Eles não permitem serem questionados. Que dirá investigados. Corregedoria do Ministério Público abriu processo contra a procuradora, que apontou suposta corrupção no STF. Ela afirmou que ministros recebem por fora para beneficiar políticos e empresários. STF rejeita 80 pedidos de suspeição de ministros em 10 anos. Por exemplo, o nosso excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Você sabia que a família Gilmar Mendes é vista como uma das grandes invasoras de terras indígenas no Mato Grosso do Sul? Pois é. Só que ele não gosta que fale sobre isso, né? Então, não pode falar. Ele é semideus, lembra? Supremo. Uma jornalista da Folha, em uma matéria, anunciou que, após 32 anos de serviço público, a senhora Guiomar Feitosa Mendes, a mulher do Gilmar Mendes, está se aposentando, depois de ter trabalhado mais de 23 anos no STF. Como assim no STF? Isso não é nepotismo? Ah, me desculpe. Para semideuses isso não se aplica. Não, isso, me desculpe, mulher também não é considerada parente, então é melhor deixar para lá. Bom, mas apesar dessa senhora ter uma família rica, ela custa caro aos cofres públicos, viu? Custou caro com as suas viagens. Dos R$608 mil gasto com as mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que beleza, em 608 mil. 437 mil custearam viagens só da dona Guiomar Feitosa de Albuquerque Ferreira Mendes, a esposa do ministro Gilmar Mendes, entre os anos de 2009 e 2011. Ela acompanhou o marido 20 vezes ao exterior. Gasto médio de quase R$22 mil por viagem. E o STF respalda que essas viagens, elas eram nada menos do que de primeira classe. Bom, todos esses benefícios e privilégios do STF, logicamente que eles escorrem de diferentes formas aí, e de diferentes benefícios para outros tribunais, os tribunais dos estados e municípios, e por aí vai. O judiciário, na verdade, é o único poder da República que não tem nenhum controle, e nem responsabilidade social. Ele regula a si próprio, ele estabelece seus próprios privilégios e mordomias, seus próprios salários, e não se pode questionar isso, porque se questionar, aí é questionar a democracia, e isso não pode, hein? Lembre-se que é uma corte de deuses, de semideuses, de reis e semideuses. Conforme aí na matéria, a média de rendimento de juízes e desembargadores nos estados é de cerca de mais de R$41 mil. Então, são valores mensais em que os presidentes dos tribunais eles acabam acumulando maiores benefícios, e têm uns rendimentos maiores. A média de um presidente de um tribunal chega a quase 60 mil mensais. Ainda tem nessa lista aí de desembargadores, promotores, juízes de tribunais de conta, juízes de cartórios, e ainda tem por aí as questões dos ministros e mais juízes do STJ, do STJD, do TSE, do TRE, etc. e etc. Tanto TRE, TRE. São muitos tribunais que nós temos aí espalhados em nosso país. Um sem números aí de órgãos que é incomparável aí. É só no Brasil mesmo. São sem números também de autarquias, que também abrigam aí um sem número de servidores,
sem número de benefícios e benesses, são benesses e mais benesses, e tudo pago com nossos altos tributos e nossos baixos salários. É assim que funciona. E tudo isso, viu? Tudo isso, meu amigo, é só no âmbito do nosso judiciário. É só no judiciário. Hoje o teto do judiciário é de mais de 39 mil, dos ministros do STF. Mas os juízes e promotores dão os seus jeitinhos. Engordam os seus contra-cheques com ao menos cerca de 32 tipos de auxílios e gratificações. São indenizações, verbas, ajudas de custo, remunerações temporárias, verbas retroativas, vantagens, abonos de permanência, benefícios e mais benefícios, concedidos pelos próprios órgãos. É uma longa série de benefícios, a maioria se enquadram como regalias para a classe. Esse levantamento aí foi feito com mais de 50 órgãos pesquisados, né, em vários estados. Então, esses órgãos, segundo a matéria, são órgãos que abrigam aí os funcionários públicos mais bem pagos do país, né? Há salários de servidores que, segundo a matéria ainda, ultrapassam aí 100 mil reais, né? O maior descoberto é de 126 mil. Mas eu descobri em uma matéria, veja essa manchete. Juiz aposentado do Espírito Santo chega a receber 184 mil em um mês. Enquanto isso, o povão, que é a maioria, fica com a crise, né? A crise que não tem fim. E que tem de se equilibrarem, né? Já que os reis eles estão na corte, né? Eles estão nos tribunais. E aqueles que têm mais dificuldades, né? Que são uma grande parte da população aí, se encontram nessa lastimável e deprimente situação. Acompanhe. 54,8 milhões de extremamente pobres agradecem ao presidiário. 1 a cada 4 brasileiros está abaixo da linha da pobreza e sobrevive com menos de R$ 406. 23,3 milhões de brasileiros vivem com até R$ 232 por mês, aponta FGV. Pobreza no Brasil aumentou 33% em 3 anos, aponta estudo da FGV. Mas a gente aguenta, né? A gente aguenta pagar todas essas contas, todas essas benesses e mordomias, né, para os nossos reis e semideuses. Afinal, nós somos um país rico, né? Vejam quanto nós pagamos de impostos. São valores dos impostos de todo brasileiro arrecadado até esta data. 2 trilhões, 270 bilhões, 660 milhões, 208 mil, 576 reais e 56 centavos. Valores dos nossos tributos e taxas pagos ao governo. Então pagamos tudo isso para nos prestarem esse tipo de serviço. Vejam se faz algum sentido um negócio desse. 123 anos depois, processo mais antigo do Brasil deve ser julgado nesta quinta no STJ. Um processo que se arrasta aí por mais de 123 anos, meu amigo. Um processo do Brasil imperial, mole, do ano de 1895. Um processo de respeito à princesa Isabel ainda. Aí como é que faz aí para notificá-la, né, da decisão da corte, do tribunal? Leva uma cópia para a campa e deixa lá? Ou faz uma exumação? Sim, porque precisa avisar, né, que a decisão do judiciário ainda cabe em recurso, né? Ou seja, ela não pode ainda descansar totalmente em paz. É só quando o processo chegar ao fim, né? Transitar em julgado. Será que vai ter fim essa bagaça? Isso é uma piada. Isso pode ser uma piada, né? Mas voltando ao nosso Supremo, acompanhe algumas manchetes, né, que noticiaram verdadeiros absurdos, né, decididos aí por esse tribunal de fariseus. Lewandowski manda soltar integrante do PCC. STF manda 14 mil presas cumprirem pena em casa.
segunda turma do STF manda soltar ex-ministro José Dirceu. Ministro do STF soltam e ressoltam corruptos, diz procurador da Lava Jato. Barroso diz que gabinetes no STF distribuem senha para soltar corrupto. STF evoluiu, mas ainda é grande aliado da corrupção política. Agora você quer saber quem são os padrinhos, né, ou os pais, né, dos nossos semideuses? Acompanhe. As criaturas e seus criadores. A nossa presidenta Dilma nomeou para ministro do STF a Vossa Excelência Edson Fachin, também a Vossa Excelência Rosa Weber, e também o ministro que eu considero o mais sensato desse tribunal, o ministro Roberto Barroso. E também o ministro, a Vossa Excelência Luiz Fux. Já a Vossa Excelência, o senhor Lula da Silva, nomeou como ministro o senhor Dias Toffoli, a Vossa Excelência Lewandowski e a Vossa Excelência Carmen Lúcia. Olha o senhor Sarney aqui, foi ele quem nomeou a Vossa Excelência Celso de Mello, o mais antigo da corte. E olha o Vossa Excelência senhor Collor de Mello, nomeando aqui o Vossa Excelência Ministro Marco Aurélio de Mello, que é primo do senhor Collor de Mello. Ora, mas isso não é nepotismo? Não, mas para eles não servem isso, eles não se enquadram nessa lei. Inclusive o senhor Collor de Mello nomeou para ministra da Fazenda, na época, a sua também prima, a senhora Zélia Cardoso de Mello. E não é nepotismo, hein? E o senhor Fernando Henrique Cardoso nomeou o mais espetacular da corte, o Vossa Excelência Ministro Gilmar Mendes. E agora, recentemente, para completar a corte, o nosso presidente atual, Michel Temer, nomeou a Vossa Excelência o ministro Alexandre de Moraes, que, segundo dizem, era um dos advogados que defendia bandidos do PCC. Estamos bem de Supremo? Vamos ver mais alguns números dessa corte, né? Mais alguns números da ineficácia, né, na verdade, do STF. Mais alguns números da ineficácia do STF. De 1988 até agosto de 2015, mais de 500 parlamentares, deputados e senadores foram investigados nessa corte. A primeira condenação de um parlamentar somente ocorreu em 2010, ou seja, 22 anos depois. De 2010 até 2015, 16 políticos foram condenados. 8 já cumpriram ou estão cumprindo pena. 3 recorreram e 5 foram beneficiados pela prescrição, ou seja, dos mais de 500 investigados, apenas 11 foram condenados. E vejam só, prescreveram os processos dos senhores, né, as Vossas Excelências Collor de Mello e José Sarney, além de outros, é claro. E por que será, hein? A falência e ineficácia é nítida. É isso, senhor Lewandowski. É isso que torna um cidadão indignado. É isso e muito mais que eu quero afirmar. Torna esse tribunal uma das maiores vergonhas para essa nação, viu? Bom, e finalizando, eu quero também poder exercer meu direito, viu, senhor Lewandowski? O meu direito constitucional de poder expressar livremente a manifestação do meu pensamento, afirmando que esse tribunal do STF é sim um verdadeiro tribunal de fariseus, que não só envergonha, o nosso país, como também deturpa, né, e afronta o mais puro princípio de justiça. E mais ainda, cada decisão esdrúxula dessa corte, que vossas excelências ou vossas semidivindades presidem, humilham o cidadão de bem desse país. E se fizer hoje uma pesquisa de rejeição, eu tenho certeza que a rejeição desse tribunal não seria menos que 90%. Sendo modesto, hein?
Então, concluo que esse tribunal é mais que uma vergonha, é um estorvo a esse país. Pois as pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão morrendo nas ruas, ou mesmo nas filas dos hospitais, elas estão sendo assassinadas pela corrupção, tá, instituída nesse país, e pela omissão e ineficácia, né, de um tribunal, não só de um tribunal, tá, mas também de um judiciário ineficiente, tá, e complacente, conivente com todos esses crimes que é cometido nesse país. Nos acompanhe no nosso canal, se inscreva e esperamos justiça divina, justiça de Deus. Que Deus nos faça justiça. Deus acima de tudo e de todos.